vai até aí.
Teus profetas, teus homens de oração. Amém. Senhor, sei com esse tempo, Amém. sei com esse último falar. Nos dá as tuas palavras, Senhor. Oh, Senhor Jesus. A gente tem uma pequena luta agora. O que é que aconteceu? Thiago almoçou tem pouco tempo. Então, seu corpo está levando a energia para a digestão. Então, vocês devem estar cansados. Não é porque está no fim da conferência que o corpo quer digerir. Então, a única coisa que podemos fazer é lutar contra, talvez anotar e dizer amém. Se você vê alguém que está meio... dá uma cutucada. Ensaia aí. Faz de conta que seu vizinho está... dá uma cutucada nele aí. Disfarçadamente, para ninguém ver que ele dormiu. Senhor, te viu, tá carente de pessoas. E ele tem buscado maneiras de nos atrair a ele. E é engraçado porque não depende tanto assim da gente, ou ele vai nos atrair. Ele tem suas maneiras. Minha família conheceu a vida da igreja, eu tinha 11 anos. E em uma conferência, eu tinha 13, e eu me consagrei e fui batizado. Mas, depois de ser batizado, eu ainda não tinha um viver. Meu viver não mudou depois que eu me batizei. Eu continuava sendo a mesma pessoa. Porque a nossa mudança, ela vem conforme nós comemos a palavra. Mas eu não tinha entendido isso. E eu pensei, então não sirvo para essas coisas. Não quero esse negócio de reunião. Mas meus pais sempre me mandavam para as conferências. E toda conferência era um renovar. Toda conferência era um novo tempo com o Senhor. E eu fiquei nesse ciclo. Conferência. Só que, na verdade, não é tão estável esse ciclo. A cada tempo é um pouco melhor a situação. Você não está tão ruim quanto você acha que está. Se você chegou aqui meio, sou horrível, estou péssimo, você é melhor do que 3, 4, 5 anos atrás. Vocês precisam perceber que o Senhor está fazendo algo. Só que teve um evento que não foi nem uma conferência, foi uma vida saudável, que para mim foi uma virada. É uma época do Carnaval de 2010. Às vezes eu faço essa piada, quando foi que você converteu? O Carnaval de 2010 eu me converti. Porque eu sempre fui, desde 11, 12, 13, já era um crente. Mas eu não tinha feito a escolha. Os irmãos falaram pra gente, algumas mensagens atrás, amar é uma questão de escolha. A gente cantou, tem um dos hinos na nossa apostila, não me enganam mais minhas emoções. Não pense que o amar o Senhor é algo que você tem que estar exatamente sentindo, meu peito. Às vezes o Senhor te vai dar essa experiência e é muito doce, é muito real, mas não é sempre assim. Muitas vezes você não está afim. Como é isso? Todo dia tem que ler a palavra, tempo com o Senhor. Às vezes esse tempo não é tão maravilhoso. Parece que você ficou ali e não entrou, não funcionou. Mas amar é uma escolha. Se você permanece nesse processo, o Senhor vai entrando e vai nos transformando. Então, o que aconteceu em 2010, alguns irmãos podiam ter ido para a ilha. O pessoal aqui em Salvador, quando é carnaval, não quer ficar no meio da festa, vai para a ilha, ou vai para o interior, passar tempo com a família. Eles não fizeram isso, eles pagaram o preço. Pousada Castelo, quem estava lá lembra. E em um tempo ali muito simples, ministrando a palavra, eu me lembro de voltar no ônibus e dizer, Senhor, eu quero isso aqui. A minha vida é para isso. Nós vimos ontem à noite o que o Senhor está fazendo. Nada nessa terra, irmãos, vai
mudar a condição da sociedade, das pessoas. O que nós precisamos é introduzir o reino. Amém. Precisamos trazer o rei. Amém. Irmãos, é isso que deve mover a nossa vida. E depois dessa decisão, não quer dizer que eu já estava pronto. Eu ainda não estou pronto. Mas eu estou nesse processo. Estamos prosseguindo, aprendendo a conhecer o Senhor. Amém. E desde esse tempo, eu escolhi me envolver com os serviços. Quem aqui está em alguma escala na vida da igreja, levanta a mão, por favor. Nós precisamos ter alguma responsabilidade, porque isso te dá compromisso. Talvez você podia estar fazendo alguma outra coisa, mas tem que servir. Então você não pode faltar à reunião. E isso me salvou. Eu queria falar algo que foi muito importante para mim, antes desse tempo e depois. Quando eu não queria muito reunir, eu tinha na minha cidade uma casa aberta. Uma casa que eu podia ir qualquer hora. Chega lá, perguntar o que é que tem para comer, brincar com os filhos dos irmãos e conversar qualquer coisa. Era uma casa que eu podia ir me abrir, que eu podia me queixar que meus pais não me entendem. Qualquer hora. E isso fez uma enorme diferença no meu continuar nesse caminho, para eu permanecer na vida da igreja. Irmãos, precisamos de pastores, precisamos de casas, precisamos de família. Por mais que alguns aqui são filhos de irmãos, mas essa relação só com a família não funciona muito bem quanto ao Senhor. O Senhor nos deu a igreja, nos deu outros. Então, precisamos nos abrir e, desculpa, você precisa ser cara de pau. Tô indo na sua casa, não pergunte se pode ir, não, diga que tá indo. Tô indo aí. Irmãos, os irmãos amam vocês. E, claro, todo mundo passou pela pandemia. Às vezes a gente fica inseguro, receber alguém em casa, a casa está arrumada, tem alguma coisa para ele comer e tal. Eu sei. Então entendam que nem sempre vai estar tudo perfeito, mas e servidores estejam chamando também. Vamos fazer esse acordo. Pelo menos uma vez na semana, visitar um dos santos. Precisamos ter alguém em quem podemos confiar para nos abrir, para ter comunhão. Não quer dizer que a pessoa vai resolver os seus problemas, não quer dizer que ela vai ter as respostas, mas isso te mantém na vida da igreja. E depois desse tempo que eu escolhi servir ao Senhor, que eu falei, não, minha vida é para isso, eu continuei recebendo ajuda. Eu tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui continuam recebendo ajuda. Até a irmã Nazaré recebe ajuda. Então, você nunca vai ficar numa idade... agora eu já posso fazer as coisas sozinho, eu não preciso receber ajuda de ninguém. Nós precisamos de comunhão. E o que a gente viu com Samuel é que muitas vezes a ajuda vem de alguém que não é perfeito. Eu tinha uma experiência de... No mesmo prédio em que eu morava uma irmã. Essa irmã estava aqui na reunião hoje mais cedo. E ela... Nem tudo o que ela falava eu era porque às vezes nem todas as ideias que ela tinha estavam exatamente de acordo com a vontade do Senhor. Mas muito do que ela me falou faz parte da minha constituição até hoje. Ela era uma irmã mais velha. Mas quando eu ia lá, a gente conversava na porta. Porque havia um princípio. Você não deve estar sozinho com alguém do sexo oposto. Precisamos restaurar certos princípios na vida da igreja. Devemos ter a percepção de que o contato entre irmãos e irmãs deve ser algo com muito respeito e com muito cuidado. Isso eu aprendi primeira vez dela, ouvi depois em mensagens, outros irmãos nos falaram, mas isso foi algo que foi gravado em mim. Nós estamos sendo edificados juntos. E repito para vocês, irmãos imperfeitos podem nos aperfeiçoar. Amém? Amém. Amém.
Vamos começar a tocar nesse esboço. Aqui fala o ministério de Samuel em 5 condições. Essas 5 condições, 5 coisas que ele era. Eu posso dizer que eram as suas funções. Aqui podemos ter o irmão Esdras, que também é músico. Ou alguém que alguém que pode ser um jogador de futebol, ou é um médico. Temos essas descrições de condições aqui, são funções que Samuel tinha e que nós precisamos ter. O Senhor necessita que tenhamos esse tipo de função. Então, Romanos 1. Vamos ler todos juntos. Samuel era absolutamente um com Deus, e por isso pôde ser seu representante para agir em seu lugar, reinar sobre o seu povo e designar e estabelecer leis para o governo divino. Eu quero ler para vocês 1 Samuel 2:35. Tem uma folha de peça com versículos aqui. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Samuel era absolutamente um com Deus. Absolutamente um com Deus. Ele não era um com Deus em algumas coisas. Ele era um com Deus em tudo. Às vezes, temos amizades, às vezes temos assuntos que o Senhor não aprova. E ainda assim, você não quer aceitar o que o Senhor está te falando. Isso quer dizer que você não é absoluto. Nenhum de nós tem essa capacidade de ser absoluto em nós mesmos. O único absoluto é o Senhor Jesus. Amém. No Antigo Testamento havia uma oferta chamada de holocausto. Era uma oferta que era totalmente queimada. Dela não se tirava o peito, a coxa, a gordura, nada. Tudo era queimado para o Senhor. Aquele cordeiro era totalmente para o Senhor. Essa oferta é uma representação do Senhor Jesus. Só Ele pode ser absoluto. Então, assim como o povo de Israel se identificava com o cordeiro, que seria totalmente para o Senhor, nós precisamos tomar o Senhor Jesus. Amém. Podemos orar ao Senhor juntos. Senhor, eu não sou absoluto. Mas Senhor, Tu és aquele que é absoluto para Deus. Amém. Te tomo, Senhor, como meu holocausto. Amém. Te tomo como aquele que é absoluto. Amém. Continuando Romanos 1. Samuel era absolutamente um com Deus e por isso pôde ser seu representante. Falamos que Deus estava pobre e também que Deus escolheu estar atado. Deus escolheu estar limitado, não fazer as coisas sozinho. Ele precisa do homem para se mover. Como se Deus tivesse escolhido, em vez de andar sozinho, andar numa corrida de 3 pernas, sabe? Amarrou a perna dele com o homem. E se o homem não andar, Deus fica travado. Mas em Samuel, ele encontrou alguém que queria andar com ele. Irmãos, que possamos ser muitos Samuéis. Amém. Então, por isso pode ser seu representante para agir em seu lugar. Reinar sobre seu povo e designar e estabelecer reis para o governo divino. Quem foi que colocou Saul como rei em Israel? Quem vocês acham? Quem estabeleceu Saul como rei? Falem, eu não consigo ouvir. Samuel, Deus por intermédio de Samuel. Samuel e Deus eram um só. Então, Deus fazia as coisas nessa terra por meio de Samuel. Então, o algarismo Romanos 2 diz: como o Deus em exercício na terra. Deus funcionando na terra, Deus se movendo na terra, era Samuel. E o que nós estamos vendo nesse final de semana é que Deus pode ser um com você. Amém. E Deus pode se mover através de você. Amém. Precisamos estar dispostos a cooperar com Ele. Às vezes Deus quer falar com um conhecido, talvez seu parente, um primo, uma tia. Deus não pode falar com ele diretamente.
Mas Deus, por meio de você, pode tocar essa pessoa. Pode falar uma palavra. Às vezes a gente fala de falar do Senhor para as pessoas e a gente pensa que a gente tem que convencer as pessoas têm que se batizar. Não é exatamente isso. O evangelho é como derrubar uma grande árvore de machado. Então vem um dia e passa alguém na rua e dá um folheto para ele e tenta falar. É uma machadada naquela árvore. Depois outra pessoa. Depois você foi e falou algo. Depois ele viu algo do seu viver. E um dia a árvore cai. Pode ser que a árvore caia quando você falou. Mas não foi só isso. Deus está trabalhando e nós precisamos cooperar com Ele. Deus hoje, Ele não tem um único representante nessa terra. Ele precisa de um Samuel coletivo. Por isso, Ele está chamando todos nós para participar do seu mover nessa terra. Então, são 5 condições. Eu queria perguntar a vocês o seguinte. A gente vai jogar agora... Não vai jogar, tá? É só um exemplo. Vocês não se animarem. A gente vai jogar imagem e ação. Quem já jogou imagem e ação? É um jogo que tem mímica e tal. Quem você, Bruna, ia escolher para sua equipe? Quem? Ah, você ia procurar o Davi Barbosa. Por quê? Porque ele é bom, não é? Ele é bom, né? E é competitivo, vai querer ganhar. Se a gente for montar o time do Baba, você só vai pegar quem tem habilidade. O rápido, forte, que tem habilidade, que é para resolver. Baba é futebol, para quem não é daqui. Então, mas Deus não escolhe assim. Nós, quando escolhemos as pessoas para fazer algo conosco, pegamos os melhores. Mas Deus não. Deus escolhe aqueles que estão totalmente consagrados a Ele. Amém. Podemos fazer uma oração breve? Se consagrando. É uma opção sua. Você não é obrigado a fazer. Mas você pode escolher orar comigo também. Senhor, me dou a Ti hoje. Para o seu propósito. Para cooperar contigo. Para trazer o seu reino. Então, Deus não escolheu o mais capaz. Ele escolheu aquele que estava consagrado. Que nós possamos nos consagrar uma e outra vez. Sabia que esse holocausto ele era oferecido amanhã e à tarde? Então, essa pequena oração, ela pode ser diária para nós. Mais de uma vez ao dia. E a consagração não depende de você. Essa foi a melhor notícia que eu escutei quando eu vi isso. Eu fiquei, uau! Você se consagra e Deus escuta. E Ele vai cuidar. Você disse que era dele. Não é depender de você para ser absoluto e servir ao Senhor, não. Ele vai trabalhar em você. Então, se abram ao Senhor e se entreguem a Ele. Vamos lá. Vamos ler junto. Leiam para mim a letra A, por favor. Samuel iniciou como um nazareiro, consagrado a Deus absolutamente, para que Deus cumprisse sua economia. Vou perguntar. O nazireu ele tinha algumas características. Não podia beber nada relacionado a uva, vinho, casca de uva. O que é que isso significa? Alguém lembra? Prazeres terrenos ou entretenimento humano. O nazireu ele precisava se abster dessas coisas. Outro ponto, ele não podia raspar a cabeça. Significa que ele era alguém que se submetia, que ele era submisso, ele não era um rebelde. Já falamos desses pontos. Vamos avançar. Ele também não devia tocar em morte. Se você quer ser alguém que pode ser útil ao Senhor e servir a Ele, você precisa se afastar ao máximo de todo tipo de morte. Falar negativo, fofocas, críticas. Precisamos ser esses que neutralizam a corrente da morte na vida da igreja.
Às vezes algo está caminhando e quando chega até você, você não recebe e jamais repassa. Não deixe a morte entrar. E o outro ponto era a questão do afeto natural. Ele não podia, por ele não poder tocar em morte, se algum parente dele morresse, ainda assim ele não podia se contaminar no ambiente, ele não podia entrar ali. Às vezes, as nossas relações na vida da igreja são com aqueles que a gente mais gosta. E isso gera ciúmes, isso gera a panelinha, só quer andar com tal pessoa. Alguns irmãos ficam, puxa, ele não quer estar comigo. Isso também é prejudicial para o nosso serviço ao Senhor. Precisamos ter esses cuidados no nosso viver da igreja. Então, Samuel ministrou como nazireu, consagrado a Deus absolutamente, para que Deus cumprisse sua economia. Então, como assim, irmão? Não vou mais tocar entretenimento mundano, não. O Senhor é aquele que é absoluto. E você vai lidar com essas coisas de acordo com o guiar do Senhor. Se o Senhor te incomodou em algo, você pode escolher pagar o preço para amar o Senhor ou seguir desfrutando desse entretenimento. Quanto mais você dá espaço, eu tento, mas não consigo. Toda vez que você tenta, o Senhor ganha mais seu coração. Então estamos nesse processo de continuamente nos abrir ao trabalhar do Senhor. Irmãos, letra B. E agradava a Deus para substituir o sacerdócio envelhecido e degradado. Ele honrava a Deus e agradava a Deus. Quando Samuel estava ali e ele estava ali aprendendo de Eli, de sua família, como fazer e como não fazer as coisas, havia um grupo de pessoas que serviam ao Senhor, mas não estavam agradando a Ele. E essa pode ser a nossa condição. Você pode estar até nas reuniões, você pode estar até na comunhão, de certa forma, mas tem algo que não agrada ao Senhor. E você sabe. Assim, tem muitas coisas que fazemos que não agradam ao Senhor. Mas o ponto é aquilo que o Senhor te incomodou. Às vezes a gente ouve uma mensagem e você começa a pensar, não, acho que isso que eu faço não agrada ao Senhor. Ou talvez aquele ponto... Não pense assim. O Senhor, quando você vai à palavra, Ele te incomoda em algo. E nisso que Ele te falar, aí você é responsável. Aí você precisa cuidar, lidar e ser um com o que Ele está falando. Então, queremos ser esses que agradam e honram ao Senhor. Então, irmãos, precisamos cooperar com Ele. Irmãs, letra C. Primeira Samuel 3:20 diz: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. No Novo Testamento, quando fala dos profetas, vou ler aqui em Atos 3:24. E igualmente todos os profetas, desde Samuel. Quando nós lemos 2 Samuel, veio um homem de Deus falar para Eli que o que ia acontecer com a sua família. Antes de Samuel ouvir a voz do Senhor e receber outra mensagem para Eli. Mas segundo a Bíblia, o primeiro profeta era Samuel. Pulei um ponto, eu vou voltar depois. O ponto 2 diz: Samuel é considerado o primeiro profeta porque ele introduziu o ministério profético para o falar de Deus. Falar pelo Senhor e falar ao Senhor requer que você esteja unido a Ele. Em alguns casos, quando Deus falava, era como que, por exemplo, Balaão. Balaão se preparou para falar algo, mas Deus queria falar outra coisa. E quando Deus veio falar, ele não era um com o que Deus estava falando. Mas o caso de Samuel era diferente. Samuel era totalmente um com aquilo que Deus estava falando para ele. Pergunta: qual o órgão que precisamos usar mais para profetizar?
Qual órgão? Qual órgão que você precisa? Oi? Espírito, tá certo. Mas qual órgão físico? Eu também responderia a boca. Não, não é a língua também. O órgão que você precisa usar mais é o ouvido. Samuel primeiro escutou. O Senhor o chamou. O que é que ele disse? Fala que o teu servo ouve. Para você falar por Deus, você precisa escutar a Deus primeiro. E não só o que tem que falar, você precisa escutar Deus em todos os assuntos. Naquilo que não agrada a Ele, aquilo que Ele te pede para fazer. Se você é alguém que escuta o Senhor, você vai poder ser esse profeta, ser esse que fala por Ele. Irmãos, o profeta hoje ele é coletivo. 1 Coríntios 14 diz, porque todos podeis profetizar. Porque todos, não são só alguns, não são só os da primeira fila, não são só os irmãos, são todos. Todos podeis profetizar. Porque Deus quer um povo, uma nação de profetas. Mas para isso precisamos escutá-lo. Até Pedro, que está lá na última fila, na última cadeira. Você pode profetizar, irmão. Samuel foi levantado por Deus quando falar de Deus era raro e as visões não eram frequentes. Deus, ponto 3, ainda necessita uma pessoa viva, um profeta para falar por ele. Isso pode ser realizado hoje por todos os santos profetizando um de cada vez. João pergunta, não precisa responder. Quando foi a última vez que você falou por Deus em uma reunião comum da igreja? Considere. E pense, o que te atrapalha para profetizar? O que te impede? Às vezes, você acha que não faz sentido. Por que eu vou falar se eu sou mais novo e tenho os irmãos mais experientes? Ou eu vou falar a mesma coisa que o irmão acabou de falar, para que eu vou repetir? Não é lógico. É óbvio que Mateus tem algo melhor para falar do que eu vou ficar quieto. Quando vier esse pensamento, você manda Satanás dar um pulo no lago de fogo. Rejeite essa maneira de pensar. Não aceite esse sentimento de que a minha profecia não importa muito. Todos nós podemos falar e quando falamos, todos são edificados. Amém. Se levantar, Esdras, vem aqui, lê um versículo. Depois, vem Isaías, lê o mesmo versículo. Cada um deles edificou algo em vocês que é diferente. Então, não menospreze a sua profecia. Não menospreze aquilo que você tem para falar pelo Senhor, porque você tem um Espírito, você tem uma experiência de Cristo que ninguém mais tem. E o Cristo que está em você, eu só posso receber de você. Então, por favor, não me prive do seu Cristo. Por favor, compartilhe aquilo que você ganhou, aquilo que você desfrutou, não especificamente na conferência, mas nas reuniões da igreja. Todos vocês podem funcionar. A função de cada um de vocês é importante. Estamos avançando bem. Letra D. Vamos ler juntos. Samuel ministrou como um juiz, na realidade da realeza, exercendo a autoridade de Deus sobre os seus eleitos. O que é um juiz? Vocês entenderem o que era o livro de Juízes também. Se levantava alguém no povo que dava direção para o povo. Um juiz era, o povo estava perdido, se desviou do Senhor e os inimigos atacando, então Deus levantava um juiz. Um juiz era uma autoridade. Mas Samuel, ele foi um juiz, apesar de não estar no livro de Juízes. Ele foi alguém que Deus usou num momento de degradação para dar direção para o povo. Mas ele tem uma característica que muitos dos outros juízes não tiveram. Sabe o que é necessário para governar, para exercer autoridade? Tem uma passagem no Evangelho que veio um centurião.
Um centurião era, não sei, um sargento do exército romano, alguém que tinha autoridade sobre uma tropa. E ele veio falar com o Senhor Jesus que ele tinha um servo que estava doente lá na casa dele. E o Senhor falou, eu vou lá salvar ele. E esse centurião falou, Senhor, não precisa. Eu também sou homem debaixo de autoridade. Para ele não era o chefe de uma tropa de homens? Mas ele falou para o Senhor Jesus, eu também sou homem debaixo de autoridade. E digo a esse, vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. Então sei que se o Senhor falar uma palavra, ele vai ser curado. E o Senhor é um homem debaixo da autoridade do Pai. Qual é o modelo aqui? Para você ser um juiz, você precisa, não é de dar ordens, você precisa se submeter ao Senhor. Para você ser alguém que pode dar direção, entre vocês, entre os grupos, alguns podem ser, de certa forma, uma espécie de líder e encorajar outros a ir ao Senhor. Às vezes temos líderes negativos para fazer coisas que entristecem o coração do Senhor. Não seja esse tipo de liderança. Mas se você está submisso ao Senhor, você vai encorajar que são aqueles com quem você mais anda. Vamos ler o livro de Samuel inteiro? É possível. Você precisa ouvir o Senhor e se submeter ao guiar dele. Então, o princípio para ser um juiz é a submissão. E todos nós estamos nesse processo de aprender a nos submeter. Irmãos, todas essas funções... Não, deixa eu passar pelo próximo e depois a gente segue. Vamos ler, irmãs, letra E. Samuel ministrou como um homem de oração, que orava pelo povo de Deus. Samuel disse em 1 Samuel 12, 23, esse versículo que está aí logo após letra E. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Para Samuel, que era um homem de oração, deixar de orar pelo povo de Deus era um pecado. Já parou para pensar que deixar de orar pelos irmãos é um pecado? Por favor, o que eu estou colocando aqui diante de vocês é o estándar mais elevado. Ser um nazireu, um sacerdote, um profeta, um juiz e um homem de oração não é algo que você nasceu pronto. É algo que se desenvolve. É algo que se aprende. Então você não vai ser esse que ora pelo povo de Deus todos os dias e vai ter esse sentimento, pequei porque deixei de orar. Amanhã, depois de ouvir essa mensagem, mas você pode começar pouco a pouco. Que tal orar por mais uma pessoa? Se você é irmã, ore por uma outra irmã. Uma. Quem, irmão? Por que eu vou orar? Não sei. O Senhor sabe. Senhor, por quem eu devo orar? O Senhor vai te conduzir. Ore por mais um irmão. Você pode orar, Magno, por mais um irmão. Além de por você mesmo. E isso, pouco a pouco, vai desenvolvendo o seu ministério como um homem de oração. Todos nós podemos ser esses que cooperam com Deus orando. Ponto 1. Ele orava. Para que você vai orar pelas pessoas? Pelos irmãos? Ou pelos incrédulos? Ou para eles se salvo? Ou para que eles fossem mantidos no caminho de Deus? Fossem um com Deus e não fossem enredados pelos ídolos das nações. Parece brincadeira, mas as nações ao redor da nação de Israel tinham lá ídolos, estátuas. Quando fala de idolatria no Antigo Testamento, Senhor, eu posso falar assim? Não sei. Eu só penso muito na cultura indiana. Aquelas estátuas, cabeça de elefante, ou outro com um monte de braço. Eu penso nesse tipo de idolatria. E o povo de Deus, às vezes, era levado a deixar de orar ao Deus vivo, que fala, que se move, que criou todas as coisas, para adorar um pedaço de pedra ou de madeira, que não faz nada e não serve para nada. E Samuel estava orando para que isso não acontecesse. Hoje, o ídolo é tudo aquilo que ocupa lugar no seu coração. Então precisamos de homens e mulheres de oração para orar
para que o seu coração não seja roubado por todas essas coisas que estão aí. Eu estava preparando, eu pensando nesse assunto. Mateus 16 diz que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. E eu estava pensando em... Não parece um portal para se acessar o mundo inteiro? Isso aqui pode ser muito útil. Alguns irmãos estão assistindo a conferência nesse momento por meio de um celular. Mas isso aqui, você move o dedo 3 vezes e para no meio do inferno. É verdade. O inimigo pode atacar, te contaminar, te sujar, e a sua mente vai mudando. Se você olhar no tempo que o Senhor estava na terra, o que acontecia? O ataque do inimigo era possessão demoníaca. Como era que tinha a resolver? Jejum, oração, expulsa o demônio e a pessoa está libertada. Mas se sua maneira de pensar vai sendo corrompida por esse sistema que Satanás criou, para desconstruir isso dá muito mais trabalho do que expulsar um demônio. Porque você vai precisar do renovar constante, da água na palavra. Então, precisamos de homens e mulheres de oração orando para que nós não sejamos levados por essa era terrível que está aí. Precisamos ser salvos, irmãos. Ponto 2. Vamos ler juntos. Ele orava para que eles desfrutassem Deus. Vamos ler de novo esse pedaço mais forte. Ele orava para que eles desfrutassem Deus. Eu lembrei de um ponto. Tem um casal de irmãos que eu sei, e eu imagino que tem outros. Não foi só eles. Esse casal de irmãos, São Francisco do Conde, eles tinham uma lista de jovens. E eles tinham algumas fotos ali no quarto deles, e todos os dias estavam orando essas coisas, para que o mundo não nos levasse, para que nós amássemos o Senhor. E, com certeza, o cuidado de uma casa, o capacitamento daquela irmã, as orações desses e de muitos outros que eu nunca vou saber. Ninguém precisa saber que você está orando pelas pessoas. Mas precisamos orar. Se não oramos, o inimigo leva os santos. Precisamos desse viver e desse cuidado. Então, de novo, ponto 2. Agora vamos ler completo. Ele orava para que eles desfrutassem Deus, a fim de que o seu desejo e vontade a respeito deles fossem cumpridos. O que é que Deus quer para nós? Primeiro dia presencial, Deus quer que sejamos felizes. Amém. Deus tem o reino dele, ele tem esse desejo de trazer o seu reino à terra, de edificar a igreja, mas Deus é bom. Não deixe o inimigo te dizer que o Senhor não se importa com aquilo que você está preocupado. O Senhor se importa. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você experimente Ele ao máximo. Você acha que Deus não queria que Ana tivesse filhos? Ele queria. Mas Ele precisava passar por aquele processo para gerar algo que era para ela e para Deus. Então, as situações vão vir. Mas não se feche ao Senhor. O Senhor nos ama. Deus é bom. Não deixe qualquer ideia contrária permanecer em você. O Senhor quer que sejamos felizes. Vamos ler agora em Romanos 3. Deus começou uma nova era, levantando Samuel para substituir o sacerdócio envelhecido e degradado. Em qualquer tempo no qual nos tornamos envelhecidos e degradados em nossa experiência, precisamos ser levantados por Deus, para que Ele nos introduza em novidade nele, para o cumprimento do seu propósito. O irmão tem uma frase que é muito forte. Um dia, sem ler a Bíblia, e você já começou a se degradar. Você já caiu em degradação. Precisamos ser esses que permanecem, como o irmão falou. Podemos retornar,
Melhor é permanecer. E como hoje é o último dia, eu queria propor coisas bem pequenas para vocês. Bem pequenas. Que tal? Que tal? Inclusive servidores. Às vezes a gente coloca metas muito altas. E uma meta alta é difícil de cumprir. Imagina, você vai começar a ir para academia. E aí, primeiro dia, você coloca na máquina tudo que você consegue carregar. Beleza, chegou lá, colocou tudo que você conseguiu carregar, fez, conseguiu terminar. O que é que vai acontecer no outro dia? Você não consegue respirar, dói. Já tive essa experiência. Eu tinha um tempo eu ia para academia, depois eu parei. Eu estava pegando um peso X, eu voltei, eu pego tanto. Depois do outro dia, dá peito. Respirar doía, porque inflamou e eu não consegui manter, não tinha como eu manter aquilo. Mas o correto, você começa com pouco peso. Às vezes, dependendo de onde você vai, o cara vai pedir pra você fazer o exercício com a barra sem peso nenhum. Ou então ele manda botar 2 quilos para te tapear, mas... Porque você precisa acostumar de novo com o exercício. Se alguém aqui está parado nisso com o Senhor, que tal? Que tal essa hipótese? Se comprometer e consagrar ao Senhor 5 minutos do seu dia. Eu sei é pouco. Para mim, eu considero pouco. Mas 5 minutos é fácil de pagar. É fácil de ir lá e... Não. Eu sei, precisamos permanecer todo o tempo com o Senhor. Mas se você separa um tempo, é algo diferente. Então, por favor, pega seu celular, bota no outro cômodo da casa e ativa o timer. Como é... Esqueci o nome agora, hein? Mas é aquele que faz a contagem regressiva e no final do tempo ele vai apitar. Então você não precisa ficar olhando. É o quê? Acho que é temporizador, não. Porque o cronômetro é para cima, é temporizador. Bota ali seus 5 minutos, bota 5,5, porque dá tempo de você chegar no lugar de novo. E dá 5 minutos para o Senhor. Será que 5 minutos é muito? Às vezes falar, acorda meia hora, mas 5 minutos? Aqueles 5 minutos da soneca, você acorda, bota 5 minutos da soneca, mas não vai dormir, dá ao Senhor esse tempo. É possível? É um compromisso muito alto? Eu vou lembrar, a nossa consagração a gente faz, mas quem vai manter é o Senhor. Que tal? Quem quer se comprometer? 5 minutos. Eu também. Eu também quero me comprometer. Dar 5 minutos ao Senhor por dia. Claro, se você puder ter mais, aleluia. Mas pelo menos 5. É um passo. Agora o próximo é um pouco mais difícil. O próximo é um versículo. É mais difícil, irmão? Um versículo para você desfrutar e compartilhar. Desfrutar um versículo e compartilhar por dia. Você mora com sua mãe, não está tão difícil assim. A mãe estava lendo hoje e compartilhe. Porque nós somos um ser que, para absorver as coisas, existem métodos. Então, se você só escuta, sua absorção é uma coisa. Se você escuta e anota, algo mais vai ficando no seu ser. Mas se você falar, uau, você leu, anotou, absorveu algo e repetiu, é muito mais difícil você perder ou esquecer isso. Então, que tal? Será que tem alguém com quem você possa talvez ligar? Ô irmão, preciso compartilhar um versículo para você. Talvez aquele irmão que você vai para casa dele uma vez na semana, que a gente falou mais cedo. Preciso compartilhar um versículo para você. Não mande áudio, não. Peça uma chamada. É rápido. 2 minutos. Pode me ligar? Pode me ligar? É só ela. Não posso receber 20 ligações, não. Ligue e até dá para fazer uma parceria. Se você ligar uma para outra, você compartilha o seu, ela compartilha o dela. Que tal? Considere. E
Eu não sei quanto você lê da leitura da Bíblia, qual é o tamanho da sua leitura da Bíblia. Mas eu queria encorajar vocês, quando lê a Bíblia, leia em voz alta. Que a fé vem pelo ouvir. Duas coisas. Se possível, use uma Bíblia papel. Porque às vezes você está lendo a Bíblia aqui e aparece uma porta do Hades aqui em cima e você clica sem nem sentir. Você estava na Bíblia e de repente se perdeu. Não sei se acontece com vocês, mas comigo é muito engraçado. Eu pego o celular para mandar uma mensagem para alguém, Alejandra é testemunha. E quando eu abro o celular, nos status do WhatsApp eu vejo uma coisa. E aí eu vou ver o outro, o outro, o outro. E o que eu ia fazer, eu nem lembro mais. Já largo o celular e não fiz o que eu tinha de fazer. Então, às vezes você está querendo ler a palavra aqui, e é muito útil, irmãos. Mas se você puder ter algo físico, é melhor. O irmão mais cedo falou dos livros, eu vi alguns jovens comprando livros. Ter o físico ajuda. Então, mas o ponto é, quando lê a Bíblia, quer seja no celular, eu me distrair com o assunto do celular, tá vendo como a gente distrai? Leia em voz alta. Porque a fé vem pelo ouvir. Enquanto você está falando, você tá entrando pelo olho, você fala com a boca e volta de novo pelo ouvido. Isso faz parte de ser conservado as coisas em você. E eu acho que é isso. Acho que eu posso parar por aqui. Eu só queria mencionar uma coisa para vocês. Isso aqui é um livro que a gente usa para desfrutar. Não é algo que é obrigatório, não é algo que todo mundo tem que fazer, mas é algo que me ajuda na minha prática. E eu tenho percebido que, para muitos dos jovens, pensa que não, eu tenho que desfrutar o tema da reunião de jovens, isso aqui é para os adultos. Isso aqui, ele tem muitos níveis para você usar esse livro. Palavra Sagrada para o Reavivamento Matinal. Tem irmãos que pegam esse livro, ouvem a mensagem, estudam o esboço e leem os capítulos que tem aqui de leitura adicional e absorvem o máximo do que está aqui. Outros leem o dia. Talvez na sua experiência você possa ler só a parte cinza, ou talvez até só um versículo. Aquele um versículo que você vai compartilhar, você não precisa nem procurar, pode pegar aqui. E eu queria encorajar vocês porque vai chegar nesse, São Paulo a gente chegou antes, né? E eu vou ler só um pedacinho da parte cinza, para ver se vocês se interessam. A ideia central de 1ª e 2ª Samuel é que o cumprimento da economia de Deus precisa da cooperação do homem. Uau! É do que estamos falando, não? Vocês acham que se aplica para vocês? Lê mais um pouco. É ilustrado num aspecto positivo pelas histórias de Ana, mãe de Samuel e de Davi. E num aspecto negativo por Eli e Saul. Essa cooperação está relacionada com o desfrute pessoal da boa terra. É Ruth, né? Estamos voltando ao desfrute? Então, não é algo para os irmãos mais velhos. Isso é algo para todos nós. Então, encorajo vocês a participarem das atividades da igreja, das reuniões da igreja, participar das reuniões de oração. Não fiquem dependentes das coisas direcionadas para os jovens. Sim, queremos ter, vocês precisam de algo direcionado para vocês, mas não deixem de participar do desfrute normal da igreja, do desfrute diário e contínuo da vida da igreja. Tentem aproveitar esse embalo da conferência e praticar essas coisas, participar daquilo que todos os irmãos estão se alimentando. Agora os irmãos vão nos dizer como seguimos a partir daqui.
Perfeito, já está na altura certa. Amém, irmãos. Obrigado, irmão, por ser um intermédio do Senhor e trazer essa palavra para a gente hoje. Eu anotei aqui que, com certeza, os irmãos oraram por mim. Porque, assim como vários jovens que vieram para essa conferência e não estavam muito animados, eu estava animada. Só que o financeiro, sabe, não estava ajudando muito. E aí, uma irmã chegou para mim e falou: "Você quer ir?" Eu falei: "Sim, irmã, eu quero ir." E ela falou: "Então você vai. Anota seu nome aí e você vai, porque os irmãos estão orando por você." E nessa conferência eu ganhei muito, porque eu ainda achava que eu não era especial. Eu não tinha o necessário para estar na vida da igreja e que, eu tinha me afastado muito do Senhor e eu sei que o Senhor me ama e várias coisas difíceis já aconteceram e eu simplesmente não achava que eu merecia essa atenção do Senhor. Mas eu sabia que Ele estava do meu lado, porque em vários momentos difíceis, em vários momentos que eu achava que eu não ia conseguir levantar mais um dia, que eu achava que eu não iria conseguir respirar mais um dia, o Senhor estava ali do meu lado e os irmãos estavam do meu lado. E eu sempre vi a igreja como a minha família e todos os irmãos como realmente os meus irmãos. Então, obrigado, irmãos, por orarem por mim. Obrigado, irmãos, por estarem do meu lado. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido. Amém. Ótimo. Amém. Samuel, ele era absolutamente um com Deus. E o Senhor, ele quer que sejamos estes que são absolutamente um com eles. E eu achei muito fantástico esse exemplo da corrida de 3 pernas. Realmente o Senhor, ele é o melhor corredor. Ele conseguiria correr mais rápido, mas ele nos escolheu como parceiros. Ele me escolheu como parceira, ainda que eu não seja tão rápida quanto ele. Mas ele vem nos ensinando dia após dia. E ser absoluto com Deus é ser preenchido com Deus. Então, quanto mais ouvimos do Senhor, mais somos cheios. Então, aleluia, porque estamos aqui na conferência, porque temos a oportunidade de ser preenchidos mais com o Senhor. Só que, infelizmente, nós ainda temos muitas coisas em nós. É como um copo cheio de cubos de gelo. Se você coloca suco de laranja, vai ter suco de laranja lá, mas não vai ter tanto. Se você tirar um cubo, vai ter mais suco de laranja. E cada vez mais, se você vai tirando esses gelos. E realmente, para termos essa total consagração com o Senhor, a gente tem que ceder para o Senhor. Nós precisamos ser quebrantados. Tem um hino de um jovem da vida da igreja que é Jovem Nazireu. E o refrão, o coro, ele vai falar: "Faz de mim um jovem nazireu, clamo a ti, vem me quebrantar, Senhor. Me ganha, me guarda, em ti irei repousar." E eu gosto muito disso, porque ser um nazireu é ser consagrado totalmente ao Senhor. É literalmente ser o seu cabeça sobre todas as coisas. Mas para isso precisamos ser quebrantados. Tirar todos os achismos. Acho que como a irmã também tinha muito achismo de que eu não sirvo para o Senhor. Mas o Senhor me escolheu. E aleluia por isso. E hoje nós temos essa oportunidade de ser quebrantados. Eu ainda tenho muitos problemas e muitas coisas que eu ainda não entendo na vida da igreja. Mas o Senhor, Ele nos chama. E Ele quer nos ganhar.
Então precisamos permitir mais o Senhor. Precisamos ouvir mais a sua voz, porque a voz do Senhor é doce e amável e nos satura, nos supre. Então, aleluia por essa vida que temos o direito de desfrutar. Amém. Amém, irmãos. O Senhor, Ele precisa de homens e mulheres que desfrutem o seu nome. Ele precisa de homens e mulheres de oração. E eu ganhei muito que, além de muitos Samuéis, o Senhor precisa de muitas Anas, né? O Senhor, Ele colocou a sua oração no coração de Ana e Ana orou essa oração. E muitas vezes a gente inverte esse processo, né? A gente coloca as nossas necessidades na nossa oração diária com o Senhor. E aí o Senhor fica querendo ali conversar com a gente, falar da oração que Ele quer que a gente ore, mas a gente deixa lá para o final da oração e muitas vezes aquilo passa, né? Mas isso acontece, assim, eu digo muito comigo. E assim, quando eu vi essa parte da oração de Ana, que o Senhor gera a oração em nós, segundo a sua necessidade, isso me ganhou muito, que eu tenho que trazer a oração do Senhor para a minha vida diária, né? Amém. Amém, irmãos. Eu ganhei muito na parte que fala que precisamos pagar o preço de ter um tempo adequado com o Senhor. E esse preço é um preço que é infinitamente superior, né? Um ano tem 360 dias e um dia tem 24 horas. Que tal dedicamos esses dias para o Senhor, né? Eu ganhei muito na parte também que o irmão falou assim que o amor do Senhor não é um sentimento, é uma escolha. E essa tarde eu escolho amar o Senhor. Amém. Nessa última mensagem, eu ganhei duas partes que me encorajou. Primeiro, Samuel era um com Deus. Porém, nós também podemos ser um com Deus. A outra parte que o irmão falou que me tocou bastante, que Deus não irá escolher os melhores, os mais atléticos, os mais inteligentes. Ele irá escolher os consagrados para Ele. E essa parte do consagrado é muito bom, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos, por exemplo, cuidar de toda a igreja. Nós não somos absolutos o suficiente para cuidar disso. Mas, aleluia, que Cristo é absoluto. Isso, ainda assim, isso me motivou, porque mesmo Cristo sendo absoluto, Deus escolheu estar amarrado a nós. E nós podemos cooperar com Ele através de Cristo, por exemplo, na oração. E como Samuel aqui, a parte que eu marquei aqui, ele ministrava também através da oração. Como para Samuel, não orar para ele era como pecado. Mas é um detalhe para nós que se encaixa assim. Eu, por exemplo, sou jovem assim, eu não entendo tudo o que acontece aqui na igreja. Eu não percebo. Eu, fisicamente, assim, da minha capacidade, eu não conseguiria cuidar da igreja. Mas como eu estou atrelado ao Senhor, amarrado a Ele, eu tenho Cristo comigo, eu posso cooperar com Ele. Eu posso ter, o Senhor pode me tocar um sentimento e para eu poder ajudar a ministrar Ele através da oração. Isso me motiva, não só a oração para poder cuidar dos outros, mas também de mim mesmo, assim, se eu puder crescer mais em Cristo. Amém. Aí eu entro aqui nessa conferência em dúvida, né, se eu ia participar ou não, mas eu saio dessa conferência encorajado. Eu saio dessa conferência com um desejo de tomar iniciativa. Saio dessa conferência grato, né, por tudo que os irmãos, as mensagens têm dado, a hospedagem, e aleluia, Senhor. Eu quero ser uma dessas primícias. Amém. Amém, irmãos. Aleluia, porque o Senhor nos escolhe os melhores corredores. Um bom exemplo disso é o exemplo de Ruth. Ruth não era ninguém tão especial, não era nem do povo que Deus escolheu. Ele era de um povo totalmente separado, de uma terra incestuosa, de pecado. E mesmo assim, Deus maravilhosamente introduziu ela. Ela foi uma das pedras mais importantes para o nascimento de Jesus, para a encarnação de Cristo aqui na terra.
Ela faz parte da árvore genealógica de Cristo. Que maravilhoso! Ela nem fazia parte, estava longe, estava distante de um povo pecador. O Senhor introduziu ela maravilhosamente na linhagem de criação de Cristo. Assim como nós podemos ter o pior passado, sermos pecadores horríveis, essas coisas, mas mesmo assim Cristo quer nos salvar, Ele quer fazer dupla com a gente nessa corrida. Amém, quero ser um vencedor com Cristo. Aleluia por essa conferência. Que desfrute, que alegria. Felizmente chegou ao fim. Mas tudo aquilo que nós ouvimos, desfrutamos, está apenas no começo. Podemos então, a partir de agora, buscar praticar tudo o que nós ouvimos nesses dias no nosso viver diário. Também desfrutei dessa frase que o nosso irmão disse hoje: Deus não escolhe os melhores, Ele escolhe os consagrados. Então, se você está aqui nessa tarde, seja presencialmente, seja assistindo essa conferência, é porque Deus conta com você. Nossa oração é que entre os que estão aqui, Deus levante alguns nazireus, teus profetas, homens de oração, que a palavra aqui proclamam com poder, expressando todo o seu coração.